Som. Alô, som. Som. 1, 2, som. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos, irmãos, iniciar a nossa reunião de oração com uma leitura bíblica, irmãos, que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 37. Eu vou pedir para os irmãos abrirem e com reverência lerem, acompanharem a leitura em suas casas. O Salmo 37 e os versos de 1 a 9. Eu estarei fazendo a leitura. E o verso 9, nós vamos fazer todos juntos a leitura do verso 9, tá bom? Tanto os irmãos que auxiliam aqui na direção do culto, quanto os irmãos que estão em casa com as suas familiares. Vamos ler apenas o verso 9 juntos. Eu estarei lendo os versos de 1 a 8, que diz assim, irmãos: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Todos, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Meus irmãos, que excelsa promessa. O Salmo 37, eu aprendi como um crente entrando na igreja ainda, como um novo convertido, que o Salmo 37 tira os nossos olhos da terra, daquelas apreensões de que os ímpios prosperam e eles vão se dar bem, e coloca os nossos olhos no Senhor, no seu trono eterno de justiça, sabedoria e juízo, e esperar nele e confiar nele, como o Salmo frequentemente fala, exorta-nos a entregarmos nosso caminho ao Senhor, a confiarmos nele, a entendermos que a justiça não é um costume humano, né? Que a retidão não é algo com o qual o homem nasce. Então, meus irmãos, vamos nos agradar do Senhor, vamos orar ao Senhor agora. Baixe sua cabeça em casa. Oremos, irmãos. Santo e excelso Deus, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus sublime e glorioso, que está acima nos céus, mas o teu domínio também, Senhor, exerce o Senhor sobre toda a sua criação, e todas as coisas, Senhor, obedecem ao teu domínio, ao teu propósito. O Senhor é sábio e soberano. O Senhor não detém a sua mão. O Senhor é que opera conforme o Senhor mesmo sabiamente determinou. E nós te louvamos, Senhor, porque não há Deus que se compare a Ti, em quem nós possamos esperar, Senhor. Como diz a Tua palavra, ó Senhor, que nunca se ouviu, nem jamais se pôde ser encontrado um Deus semelhante a Ti, em quem nós podemos esperar, Senhor, e que opera em favor de todos os que nele esperam. Nós te damos graças
te bendizemos pelo teu favor eterno, Senhor, sobre a tua igreja, pela tua santa providência diariamente, Senhor, que nos mantém. Somos preservados, somos mantidos, não porque, Senhor, haja em nós algo melhor do que em qualquer outra pessoa deste mundo, mas porque assim aprove a ti, Senhor, que em tuas infindas misericórdias, em tua benignidade, em tua bondade, Senhor, eletiva, em teu poder, ó Deus eterno, de salvar, porque a tua graça, Senhor, é que sustenta as nossas vidas, Senhor. Nós agradecemos-te pelo teu rico propósito, Senhor, de trazer-nos a tua presença gloriosa, graciosa, para aprendermos a depender de ti, Senhor, de que além de ti não há Deus que possa salvar, Senhor. Tu és o nosso recurso, Senhor, tu és a nossa suprema fortaleza. Torre forte é o nome do Senhor, para a qual o justo vai e encontra segurança. Nós agradecemos-te, Senhor, podermos vir à tua presença em oração, tanto nós quanto os irmãos que se encontram espalhados em seus lares, confiando em tua promessa, perseverando, Senhor, no teu chamado. E nós te pedimos graça, Senhor, te pedimos, todavia, as tuas misericórdias, porque somos tão pecadores. Nós temos tantas lutas contra o pecado, mas por tua graça que nós ainda lutamos e resistimos contra a força do pecado em nosso ser, porque o Senhor foi quem nos deu um novo coração, uma nova natureza em Cristo Jesus, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, porque de nós mesmos nós somos tendentes a te desagradar. Nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia consoante aos pecados que lutam contra nós, Senhor, as paixões carnais que lutam fazem guerra contra nós, Senhor, diz a tua palavra. Purifica-nos, Senhor, das iniquidades, não apenas as iniquidades gerais, que até desconhecemos, mas purifica-nos das nossas próprias fraquezas que conhecemos e que o inimigo de nossas almas, Senhor, nos tenta para voltarmos a elas, Senhor. Purifica-nos, Senhor, de todo mal, de toda má inclinação. Perdoa-nos, Senhor, tantas vezes que te desagradamos nesse dia e nos humilhamos, Senhor, na tua presença, porque a tua mão é poderosa e a tua palavra nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Por isso, em Cristo Jesus, confiamos, Senhor, no teu perdão, confiando que a tua graça e a tua misericórdia nunca nos deixarão, Senhor, entregues ao nosso próprio coração, Senhor. Entregues à nossa própria condição de pecadores, porque o Senhor é quem resgata o seu povo, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos pela justiça do teu Filho e te bendizemos e vimos buscar a tua presença em nome dele. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos entoar um maravilhoso cântico, irmãos, do pastor Josué Rodrigues. O cântico é Agrada-te do Senhor. Vamos entoar então, Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho
meus irmãos. Irmãos, vamos ter nosso comentário do livro do pastor Arthur Pink. Era um pastor reformado batista, irmãos. Esse livro é lançado no Brasil pela editora Fiel, Deus é Soberano. Nós estamos estudando sempre um tópicozinho, semanalmente, já há um bom tempo. Então, nós estamos vendo aqui, meus irmãos, as atitudes, ou, vamos dizer assim, o valor da doutrina da soberania de Deus. Estamos vendo ponto a ponto. Então, hoje nós veremos a 9ª atitude, meus irmãos, que é garantir o triunfo do bem contra o mal. Mas eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, por favor, ali, no Salmo 73. Por favor, abram, os irmãos em casa, o Salmo 73. Eu estou usando um texto que o Arthur Pink não está usando, tá, irmãos? Mas como eu estou no nível de comentar o texto, eu pretendo ser fiel ao comentário, não sei, no tema do comentário. O Salmo 73 e os versos 1 a 3 e depois os versos 27 e 28. Os 3 primeiros versos e os 2 últimos versos. Salmo 73 dirá assim, irmãos, versos 1 a 3. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Irmãos, vamos para os versos 27 e 28. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Meus irmãos, nós estamos vendo já há algum tempo essas atitudes que surgem do valor da doutrina. Como é que a doutrina da soberania de Deus interfere na minha forma de viver, de pensar, de agir ou de esperar, ou de realizar algo. Então, meus irmãos, dentre as muitas coisas, por exemplo, a 8ª atitude que nós vimos na quarta-feira passada foi que evoca um cântico de louvor. A 7ª era que o crente tinha uma terna, vamos dizer, uma terna resignação, um espírito de resignação. Nessas atitudes 6 e 7, nós vemos um complemento, né? O crente não é só resignado diante da soberania de Deus, o crente também tem uma atitude de louvor. Meus irmãos, quando ele percebe a graça na sua direção, que é uma graça soberana, é uma graça que ele escolheu, uma graça que o trouxe ao Senhor. Mas a 9ª atitude, irmãos, também traz uma grande atitude de esperança, porque é a garantia do triunfo do bem sobre o mal. Então, o Arthur Pink começa o comentário que eu vou fazer, aliás, desse texto, é que ele começa, por exemplo, dizendo que essa questão do bem e o mal em termos morais e práticos acontece desde Adão, os filhos de Adão e Eva, a luta entre Caim e Abel. Quando ele se reporta a isso, é claro que ele está lembrando aqui do livro de Gênesis, a linhagem dos justos e a linhagem dos ímpios, né? Que o livro de Gênesis traça desde o início. Então, ele começa a dizer isso, que essa questão de quem se dar bem, quem é que está se dando bem?
parece que sempre são os ímpios, desde o tempo de Caim. Então ele vai remetendo esse assunto para o nível do pragmatismo, ou seja, da experiência prática com a realidade todos os dias. Em termos práticos, parece que o mal sempre vai prevalecer. Em termos práticos, parece que a impiedade tem um sucesso garantido. As pessoas, quando praticam o mal, muitas vezes elas não estão temendo o que possa acontecer. Elas estão, na realidade, o coração do ímpio está pensando em se dar bem. E por que, na aparência, pelo menos, muitas pessoas parecem se dar bem em respeito do mal? Então, Arthur Pink faz uma série de raciocínios, né? Vamos dizer assim, não são raciocínios só dedutivos, são raciocínios dialéticos, porque é um tipo de raciocínio que faz você pensar em relação a algo que é contrário, né? Não é algo do qual você possa deduzir. Mas, por exemplo, quando ele diz, quando contemplamos o que parece ser a derrota daquilo que é correto e o triunfo da prepotência, do erro, tem um momento do livro que ele diz assim: por que muitos parecem ser os primeiros e poucos são os últimos? Desculpem, vou inverter, né? Na realidade, muitos são os últimos e poucos são os primeiros. É isso que ele fala. Então, nós parece que sempre estamos vendo no nível pragmático a ideia de que o mal está vencendo sempre o bem. Então ele chega a dizer, pedir para o irmão Lucas colocar aí, próximo quadro. Por exemplo, quando olhamos ao redor e vemos a opressão que os crentes sofrem e o sucesso mundano dos incrédulos, até parece que Satanás está vencendo esse conflito. Parece que a realidade é a realidade de que enquanto nós não aceitarmos o mal e seguirmos o caminho mal, parece que nós sempre estamos fadados ao fracasso. Então, essa perspectiva, diz o Arthur Pink, meus irmãos, ela é uma perspectiva, ele usa mais de uma vez no texto, quando nós olhamos ao redor, realmente vivendo no mundo em trevas e morte, vivendo no mundo pecador, parece que ao redor as perspectivas são sempre de que o mal vencerá. Então ele usa a seguinte linguagem, né? Quando nós passamos a olhar para cima, quando passamos a retirar os olhos e a nossa compreensão aparente desse sucesso dos ímpios, desse sucesso do mal, do engano, do pecado. Então, quando a gente começa a olhar para cima, ele diz, nossos olhos começam a divisar um trono, e nesse trono, alguém sentado nesse trono não pode ser atingido por tempestades. Então é um trono firme, é um trono fiel, é um trono seguro. Então, quando nós começamos a parar para pensar nesse trono, em que as Escrituras revelam que há um Deus nos céus, e que nada pode acontecer se não for pela sua divina vontade. O Arthur Pink cita Efésios 1:11. Vamos até lá, irmãos? E depois ele cita Jó 23, verso 13. Vamos para Efésios primeiro, capítulo 1, verso 11. Ele destaca especialmente do verso 11 a expressão que diz: o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É evidente que no verso 11 de Efésios 1 tem a ver com a salvação. A salvação é algo programado, determinado e planejado por Deus, de uma tal maneira que não tem como dar errado. Mas aqui, no contexto que Arthur Pink coloca, ele coloca isso no sentido do conselho geral de Deus, o propósito eterno, a providência de Deus que vai alcançar esse conselho. O mal não vai vencer.
É claro que no âmbito da nossa salvação, por exemplo, o mal não vai vencer o crente. O mal não vai trazer uma derrota a ponto do crente ser destruído, por exemplo. Tá? Mas aqui, no argumento do Arthur Pink, ele está dizendo para nós olharmos para o Senhor, que há um Deus. A diferença não é no quilate moral que uma pessoa faz sobre o bem, mas a diferença é quem determina a realidade do bem. Então é o próprio Deus. Então ele cita também Jó, capítulo 23. Vamos até ali, irmãos? Ele cita Jó, capítulo 23. O verso 13, que diz: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Então, não é possível que algo determinado por Deus não venha a acontecer. Por exemplo, as Escrituras mostram claramente que Deus determinou que o mal vai ser destruído. Que na soberania de Deus, nos seus sábios e inescrutáveis juízos, impenetráveis caminhos, Deus é tão soberano que até o mal e todas as coisas e o pecado serão conduzidos a uma tal condição que eles serão destruídos e eles serão desfeitos quando surgir a nova criação. E não é um processo só de um momento para o outro, né? Deus enviou o seu Filho amado, Ele enviou a sua palavra, Ele enviou o seu Espírito. Deus enviou as suas promessas, os seus juízos que estão, por exemplo, ocorrendo hoje no mundo. Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo chamadas pelo Evangelho. Os juízos de Deus também estão sobre o mundo nesse momento. Tá? Então, o que é seguro, meus irmãos e meus amigos? O que é plenamente estável de uma tal forma que não mudará? É, meus irmãos, a glória de Deus. É o próprio Deus. Deus é o firme fundamento de que a realidade não será determinada pelo mal e não será destruída pelo mal. Meus irmãos, eu quero lembrar, eu vou acrescentar aqui ao comentário do Arthur Pink, uma das coisas que mais me chamou a atenção em Lutero, quando Martinho Lutero viveu meus irmãos, uma das mais terríveis pandemias na época. Inclusive ele perdeu membros da família dele lá em Wittenberg. Muitas pessoas até deixaram as igrejas ou foram embora para outros lugares. Martinho Lutero ficou ali em Wittenberg, ele serviu como enfermeiro junto com a sua esposa. Ele enfrentou, meus irmãos, toda a dissolução, toda a contrariedade do papado, do imperador, de todos que rejeitaram a reforma e o retorno à palavra de Deus. E uma coisa que mais me chamou a atenção em Lutero, em todas as lutas dele, é que quando ele parecia que tudo ia apagar, tudo ia ficar tão escuro que ninguém conseguiria divisar luz alguma, Lutero dizia que o que lhe dava esperança e firme fundamento era o primeiro mandamento. Era o que diz o primeiro mandamento. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 1. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus nunca deixará de ser Deus, o nosso Deus, a nossa segurança. Deus nunca deixará de ser esse Deus tão tremendo, tão glorioso, tão gracioso, refúgio secreto dos seus filhos. Então, Ele nunca deixará de ser assim. Então, meus irmãos, eu quero lembrar que o Arthur Pink não cita Lutero, como eu estou citando, né? Mas o Arthur Pink cita Gebelen. Gebelen, no livro não tem... Eu vou pedir para o irmão Lucas colocar aí, avançar. No livro não tem uma explicação de quem é Gebelen. Gebelen, na realidade, era Arnold C. Gebelen. É um ministro metodista, meus irmãos, que cria na doutrina da soberania de Deus. Era um ministro reformado, metodista. Então, como Arthur Pink era um reformado batista,
Ele diz, eu vou citar o que o irmão fulano disse. Era Arnold C. Gebelen. Então, a citação que ele faz de Gebelen é muito grande no livro. Eu acho por bem que melhor os irmãos depois leiam. Eu vou citar aqui os textos bíblicos e esse início aqui do raciocínio de Gebelen, tá? Quando ele diz, não pode haver falhas em Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23, verso 19. Tudo será cumprido. A promessa foi feita ao amado povo de Deus, de que ele o buscará e o transportará daqui para a glória de Deus. Certamente ele virá e recolherá todos os que são seus à sua presença. E ele vai citando então textos que mostram que os povos terão que dar conta a vida que Deus lhes deu, as oportunidades que Deus lhes deu, e ainda assim se verteram para o mal, e verteram tudo que tinham. Irmãos, nós que viemos das trevas para a luz pelo chamado da graça, nós temos que lembrar, meus irmãos, que a vida de uma pessoa não crente não é vertida para a glória de Deus. Nada é para a glória de Deus. Em nenhum aspecto, não existe um elemento que é para a glória de Deus, porque aquela pessoa que não nasceu de novo, ela vai viver conforme a inclinação do seu coração. Deus não será glorificado, mas Deus mesmo vai glorificar a si mesmo com seu juízo sobre aquela vida. Então, o Arthur Pink cita, através de Gebelen, por exemplo, Isaías 34. Vamos ali, irmãos. Isaías, capítulo 34, versos 1 e 2. Quando diz Isaías, chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Vamos para Isaías, irmãos, capítulo 2, verso 11. O livro do profeta Isaías, do capítulo 2 e o verso 11, irmãos. Onde nós lemos, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. O profeta Isaías, no capítulo 2, está falando sobre o dia do Senhor, que não é o dia do Senhor o domingo, ou o sábado da antiga aliança, não. O dia do Senhor quanto ao dia do juízo, em que os homens terão que prestar contas a Deus. Então, de todas as oportunidades, todas as coisas que tiveram, meus irmãos, e como agiram com olhos altivos, olhos arrogantes, a soberba de um coração que não teme a Deus e não vive para a sua glória. E, meus irmãos, Deus é o justo juiz de todas as coisas. O seu juízo não resvalará, o seu juízo não será relativizado. Então, diante de tudo isto, né, como é que o crente deve viver? Meus irmãos, eu comecei citando aqui o Salmo 73, e baseado naquele Salmo, diante de tudo isto, os textos que eu citei do Salmo 73, se irmãos puderem voltar ali, irmãos, eu quero terminar com duas colocações apenas. Em primeiro lugar, a atitude correta do crente. Nós, como crentes, temos de confessar quão superficiais são as impressões que nós temos da providência de Deus. Nós temos, muitas vezes, irmãos, que confessar isso. Pedir perdão ao Senhor. Senhor, perdoa-me pelas falsas impressões que o mundo me dá. Às vezes, o que acontece na vida de um crente? A menor tentação desaloja, retira a doutrina da soberania do seu devido lugar da nossa mente. Nós estamos cantando, louvando ao Senhor, nós proclamamos a soberania de Deus, lemos os textos bíblicos, mas quando nós vemos coisas dando errado para nós e certa, aparentemente, para os ímpios, então
meus irmãos, muitas vezes o próprio Satanás, né? Ele vai nos dizer nesses momentos, olha, é assim que o mal vai triunfar. Você está perdendo tempo ali, sendo um crente fiel. Então ele fez isto com os crentes nas Escrituras, os personagens bíblicos. Nós acabamos de citar um texto aqui em Jó. Ele fez isto com os personagens bíblicos e ele tenta também o crente no dia a dia. E nós devemos vigiar, irmãos, todos os nossos conceitos sobre a realidade. Nós não podemos, por exemplo, no momento de pandemia, jamais pensar que Deus perdeu a sua soberania em tudo que está acontecendo. Nós sabemos que há um juízo sobre o mundo, há um juízo sobre todas as coisas. Esse juízo está mostrando que há um Deus soberano e que a nossa vida só será nossa enquanto for da vontade dele. Por isso nós devemos confessar quão superficiais são as impressões que nós temos da sua providência. Muitas vezes, como diz o Salmo 73, nós não entendemos que Deus está colocando essas pessoas no lugar escorregadio. Aqueles que aparentemente roubam, enganam, conduzem para o mal e parece que não vai lhes acontecer nada. A Bíblia diz que o mal súbito lhes alcançará. É como uma pessoa que está num lugar escorregadio, ela não sabe a hora que ela vai escorregar, né? E que aquele lugar não é um lugar seguro. Mas em segundo lugar, irmãos, também, vejam, eu vou pedir em especial que voltem para o verso 28 do Salmo 73. Salmo 73 e o verso 28, irmãos. Que nos dirá: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. No verso 27, ele estava dizendo que as pessoas que cedem ao pensamento de que o mal vai triunfar e abandonam o Senhor, estas pessoas serão julgadas juntamente, quando o juízo de Deus vier. Mas no verso 28, positivamente, nós temos em segundo lugar aqui uma preciosa lição para nós, meus irmãos. Esta doutrina sempre leva o crente de volta a Deus. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Então, essa preciosa doutrina sempre nos leva de volta ao Senhor, aproximarmos-nos dEle, desviando-nos do engano, né? de correr atrás do engano, de um falso princípio de que as pessoas que praticam o mal se darão bem, de que o mal determinará todas as coisas. Meus irmãos, esse aspecto positivo que o salmista chega aqui, primeiro ele teve que enfrentar o negativo, a tentação desse pensamento. Tá? Então eu quero citar aqui uma frase de Calvino. Calvino citando sobre qual deve ser a nossa atitude correta, meus irmãos. E qual é a implicação correta? Deus não nos susterá em sua mão, a menos que nos convençamos plenamente da impossibilidade de continuarmos firmes e seguros de outra forma, senão tão somente por sua graça. Nós não vamos ter o sustento que vem do Senhor se nós não entendemos isto, diz Calvino. Que nós nunca vamos estar seguros, a não ser pela graça de Deus. É a graça de Deus, a providência de Deus, a sabedoria de Deus em conduzir o seu povo. Imagina que o seu povo realmente, como Arthur Pink fala, o seu povo está ali distinto desde a época de Caim e Abel, né? Mas o seu povo foi preservado durante todo o tempo. Meus irmãos, Deus nunca frustrará a esperança do seu povo. Por isso sempre haverá motivo de nós nos regozijarmos no Senhor, nos aproximarmos dEle, amarmos o Senhor, não desconfiarmos dEle quando as circunstâncias aparentemente estiverem favorecendo aqueles que não professam, não o confessam. Aquela felicidade na aparência deles, na realidade, é uma mentira, meus irmãos, até que o justo juízo de Deus nos separe um dia eternamente, né? Os justos dos ímpios, salvos dos não salvos. Mas, meus irmãos, que nós sempre vejamos, através da palavra de Deus, que o que mais vale é nos aproximarmos do Senhor. Estarmos como estamos hoje aqui, reunidos, até os irmãos, cada um no seu lar,
com o desejo de depender mais da graça. Que Deus nos abençoe, irmãos. Meus irmãos, vamos, meus irmãos, orar ao Senhor. Agradecemos-te, Senhor nosso Deus, porque Tu és um Deus infinitamente gracioso, justo e bom, e eterna é a Tua misericórdia, e só a Tua fidelidade é mais elevada do que os próprios céus, Senhor. Nós Te louvamos porque Tu és o nosso firme fundamento, Senhor, para vivermos uma vida santa, reta, que se aparta do mal, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Teu bom Espírito, abre sempre os nossos olhos, abre os olhos do Teu povo para a Tua palavra e fecha os olhos do Teu povo para a sedução do pecado, Senhor. Nós Te damos graças porque o Senhor é que nos ensina o bom caminho que devemos seguir. Guia-nos o Teu bom Espírito, Senhor, pois Ele sempre nos guiará em terreno plano, Senhor. Não nos deixe, Senhor, em nenhuma de nossas perspectivas, ser afetados pela forma de viver daqueles que não Te temem, Senhor. Ajuda-nos, quebranta-nos, Senhor. Ó Senhor, move o nosso coração para mais perto de Ti, tão somente, Senhor, a ponto de dizermos: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus no Senhor a minha confiança para anunciar todas as Suas obras. Que o Senhor seja engrandecido, que nós nos regozijemos sempre em Ti, Senhor, de que como um pai de amor, que se compadece dos seus filhos, sabe que seus filhos passam, que nós confiemos no Teu amor paternal, na Tua eleição santa, graciosa, na Tua providência, Senhor, de nos conduzir neste mundo, pois a Tua palavra nos diz: nunca jamais Te deixarei, nem jamais Te desampararei. É o Senhor que é o nosso ajudador, nosso fiel mantenedor, sustentador no seu propósito. Nós Te agradecemos, Senhor, Te louvamos e abençoa-nos a buscarmos agora a Tua presença em oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, temos agora nosso momento de oração e a orientação é essa, irmãos. Selecionem alguns dos pedidos de oração, pelo menos interceda por 2 quadros dos pedidos aqui. Nós fizemos, meus irmãos, de tal forma que os quadros estão juntos aqui, tá? Enviamos para todas as pessoas, aquelas que estão relacionadas com a igreja, congregados ou membros, tá bom? O primeiro quadro aqui é do irmão José Luiz e família, e encerra o último quadro aqui com a irmã Glória, pedido dela. Nós temos aqui vários quadros e eu vou pedir para os irmãos agora se deleitarem na oração. Nós temos um momento de oração, então aqui eu vou descer, daqui vou orar aqui junto com os irmãos, e os irmãos vão orar em suas casas, e nós vamos voltar daqui a alguns minutos para encerrar esse momento, tá bom? Então os irmãos não desliguem e não deixem de acompanhar o final aqui, tá bom, irmãos? O Senhor nos abençoe com a sua imensa graça.
Meus irmãos, vamos, irmãos, para o término da nossa reunião. Acredito que a maioria dos irmãos já terminou esse período, e eu vou pedir para os irmãos, então, entoarmos o cântico Jerusalém, irmãos. E peço para os irmãos depois orarem na oração final, lembrarmos que nós estamos em lockdown, estamos em período de lockdown também, as igrejas estão apenas transmitindo os cultos, como nós estamos fazendo aqui. Então, nosso ofertório sempre é um ofertório, sobretudo de coração e de temor a Deus e de submissão à sua graça providente. E nós só podemos fazer irmãos, transferindo isto para a conta provisória da igreja, ou então entregando os irmãos que moram próximo, né, dedicando aqui à igreja, enquanto esse período de fechamento, os seus dízimos e ofertas. Mas vamos confiar no Senhor, nosso Deus. O cântico é Jerusalém, irmãos. Vamos entoar para encerrar. Irmãos, vamos orar para encerrar nosso momento de oração, nossa reunião de oração, tendo a certeza de que o Senhor garante o triunfo final da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor vai conduzir os seus santos à vitória final em Cristo. Oremos. Agradecemos-te e louvamos-te, Senhor nosso Deus, pois o Senhor é o alto refúgio de todos os que pertencem a ti, Senhor. Agradecemos-te porque tu és a nossa suprema esperança, tu és Deus digno de glória, de honra, de majestade, e tu és, Senhor nosso Deus, também o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nós agradecemos, Senhor, porque tua soberania é excelsa, é gloriosa, é bíblica, e nós temos a tua palavra, Senhor, a confirmar em nossos corações pelo teu Santo Espírito, que a tua palavra dura para sempre, Senhor. Agradecemos-te, Senhor nosso Deus, porque nós temos onde buscar refúgio e socorro. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, ó Pai.
Nós te bendizemos, Senhor, este dia. Agradecemos-te a graça providente em todas as coisas, Senhor, nosso Deus. Nós jamais seremos amparados como somos, jamais teríamos livramentos que contamos e que agradecemos nas orações, se assim não fosse a tua grandiosidade em nos abençoar, em nos sustentar, em nos prover, ó Deus eterno, livramentos e sustento e graça. Nós agradecemos-te, Senhor, e te bendizemos, nos humilhamos diante da tua presença, te pedindo, Senhor, que nos ensine os teus caminhos e nos ensines a tua vontade santa e soberana, Senhor. Pai amado, nosso socorro está em ti, Senhor, nossa segurança está em ti. Abençoa a Igreja Batista do Marco, abençoa cada um dos teus santos, Senhor, na santa perseverança. E nesses dias, Senhor, que a fé dos teus eleitos venha, diz a tua palavra, mais preciosa do que o ouro que perece. Ela redunde em louvor e glória para o teu santo nome, Senhor. Que a fé dos teus eleitos possa se manifestar em confiança, em segurança, em amar, Senhor, as tuas promessas de vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, que não tenhamos uma imagem ou uma visão ou compreensão errada deste mundo. Ajuda-nos a olharmos sempre para ti, Senhor, para o teu Filho, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nós confiamos tudo a ti, confiamos nossos temores, nossas angústias, ansiedades e preocupações, Senhor, porque sabemos que tu és o nosso Deus e porque para nós é bom nos aproximarmos de ti, Senhor. Em o nome santo de Jesus, abençoa os teus santos, abençoa, Senhor, o sustento da tua igreja também, e que o Senhor esteja providenciando na vida de cada um dos teus santos, Senhor, também tudo o que é necessário para sermos mantidos, Senhor. Cada família ser mantida neste tempo de dificuldade, que a tua graça esteja presente, Senhor. Nós te louvamos, confiamos em ti, Senhor. Em o nome santo de Jesus.